O plano chocante de Celeste Beard, uma traição que mudará tudo para sempre. Na pequena cidade de Monte Verde, onde os segredos são sussurrados entre risadas e olhares furtivos. O glamuroso sorriso de Celeste Beatriz era a personificação do auge da perfeição. Casada com Lucas, um empresário respeitado e carismático, ela se movia entre um círculo de amigos que a admiravam e a invejavam. A vida para ela era uma dança bem coreografada, cheia de festas, encontros e um brilho que ofuscava qualquer sombra. Mas havia um segredo escondido sob essa fachada de ideal. Um romance clandestino com Rafael, o melhor amigo de Lucas, que se revelava cada vez mais perigoso. Num dia ensolarado, quando as flores do jardim pareciam florescer em harmonia, o universo de Celeste virou de cabeça para baixo. As sirenes da polícia cortaram o ar, como facas afiadas, anunciando uma tragédia. Lucas foi encontrado morto em seu escritório, as portas trancadas e nenhuma testemunha. O que era apenas uma suspeita de um infarto fatal rapidamente evoluiu para uma cena de crime. Corações pararam ao ouvir os rumores que ecoavam pela cidade. À medida que o choque se espalhava, os olhares se voltavam para Celeste. E a perfeição que uma vez a envolvera agora era um manto de desconfiança. A dor da perda a consumia como uma tempestade, enquanto a confusão e o medo se entrelaçavam em sua mente. O detetive Moreira, um homem obstinado com uma aura de determinação, começava a desenterrar detalhes incômodos. Suspeitas cresciam e a vida dupla de Celeste surgiu como um filme de terror de seus piores pesadelos. Como ela poderia explicar a cheirada de perfume masculino em sua blusa? O tempo que passava com Rafael? Os momentos furtivos que pareciam tão inofensivos, mas que agora eram forjados em trilhas de traição? As vozes da vizinhança aumentavam em volume. Sussurros em restaurantes, olhares de reprovação nas ruas. Ela não é tão perfeita assim, é? Quem mais poderia ter motivos para querer Lucas fora do caminho? E por que ela estava tão próxima de Rafael, então? Cada julgamento, cada rumor, era como uma faca, perfurando um coração que já sangrava a dor da perda e da culpa. Celeste sentia o nó na garganta apertar, enquanto tentava, em vão, encontrar a verdade entre as sombras. E naquele turbilhão, uma nova reviravolta aconteceu. Uma carta anônima chegou em suas mãos, revelando segredos não apenas sobre Lucas, mas também sobre o passado escondido de sua própria família. À medida que as revelações se desdobravam, Celeste se via presa em uma teia de mentiras que ameaçava derrubar tudo. Quem realmente era seu amante? Quem tinha interesse em transformá-la na principal suspeita? Agora, a linha entre amor e traição tornava-se cada vez mais tênue. As decisões que tomasse poderiam custar sua liberdade, enquanto seu mundo perfeito parecia desmoronar diante de seus olhos. E, enquanto o mistério se adensava, Celeste se perguntava: estaria ela, realmente, pronta para enfrentar as consequências de um amor que poderia ter sido a sua salvação ou sua condenação? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A ansiedade dentro de Celeste estava em ebulição. O peso da perda de Lucas, agora misturado a uma onda de inseguranças, tornava-se quase insuportável. Com a carta anônima em mãos, ela sentia que a verdade estava perto, mas muito obscura ainda. Cada palavra na carta parecia uma lâmina afiada, cortando suas esperanças. Não só segredos sobre Lucas, mas também sobre sua própria família. Quem era o verdadeiro responsável por tudo isso? Naquela manhã, o céu estava nebuloso, como se o mundo estivesse acompanhando sua angústia. Celeste decidiu que precisava descobrir a verdade. Com o coração acelerado, vestiu-se de forma simples, mas elegante. Uma última olhada no espelho e decidiu que não permitiriam que a cidade a reduzisse a uma mera traidora. Ela precisava de respostas. Ao entrar no café local, o aroma forte de café e doces frescos não a aquietou. O burburinho ao redor só fazia aumentar seu desconforto. Olhares furtivos a seguiam. Murmúrios. Olha quem chegou. A viúva. O estigma da desconfiança acompanhava como uma sombra. Sentou-se em uma mesa nos fundos e pediu um café, tentando ignorar as vozes que a cercavam. De repente, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Precisamos conversar. Tem algo muito importante. Você precisa saber. Um nó se formou em sua garganta. O que ele teria a dizer? Seria mais uma revelação que a deixaria sobrecarregada de culpa? Mas era impossível ignorar. Enquanto caminhava até o encontro, o ar parecia denso. Rafael estava esperando em um parque discreto, e seu semblante estava pálido, sombrio. Ele olhou para ela com uma expressão que misturava temor e urgência. Celeste, precisamos ser sinceros um com o outro. Não posso mais esconder. Ela prendeu a respiração, o solar batendo em seu rosto. O que está acontecendo, Rafael? Sobre Lucas, tem algo que você não sabe. Não foi um infarto. Ele tinha um inimigo. Coisa muito séria. Celeste sentiu seu coração gelar. Um inimigo? Como assim? A confusão a envolvia, mas Rafael a interrompeu. Isso não é tudo. Ele continuou. Lucas tinha uma dívida enorme. E tinha pessoas atrás dele. Não era só você e eu. Havia mais envolvidos. O mundo começou a girar ao seu redor. Mais envolvidos? O que você está? Um grito rasgou o ar e ambos se viraram ao mesmo tempo. Um homem, rosto coberto por um capuz, estava correndo na direção deles. Ele parou a poucos metros, as mãos enfiadas nos bolsos. Celeste Beard! Ele gritou, e o nome reverberou, ecoando como um trovão no ar tenso. A adrenalina subiu. Rafael se colocou à frente dela. Mas o desconhecido avançou com uma determinação inquietante. Você precisa ouvir! Mas antes que pudesse continuar, outro homem apareceu por trás, segurando uma arma. O tempo pareceu parar. A figura coberta olhou para Celeste, e um sorriso amaldiçoado surgiu em seus lábios. Você não sabe de nada! Sua vida vai mudar para sempre. Um tiro ecoou, e tudo se desfez em um instante. O choque atingiu Celeste como um soco no estômago. O mundo escureceu, e a última visão que teve foi Rafael caindo ao chão. O espaço ao redor dela se transformou em um caos de gritos e correria. Celeste ficou paralisada, um misto de horror e confusão. O que estava acontecendo? Ela sentia seu coração bater descontroladamente, e o nó na garganta se tornou uma corrente pesada.
A verdade que estava prestes a se revelar agora parecia muito mais ameaçadora. Quem eram aqueles homens? O que havia em jogo? Enquanto o pânico a envolvia, a única certeza era que a linha entre amor e traição, vida e morte, agora estava mais tênue do que nunca. A pergunta que martelava em sua mente já não era mais se estava pronta para enfrentar as consequências, mas sim, conseguiriam ela e os segredos do passado sobreviver a esta nova e brutal realidade? O sorriso que antes iluminava o rosto de Celeste se desfez em um instante. A cena se desdobrou em uma confusão de gritos, correria e desespero. Rafael caiu no chão e o homem encapuzado, ainda com a arma em punho, desapareceu entre a multidão em pânico. O tempo parecia congelado em um silêncio ensurdecedor, enquanto Celeste permanecia paralisada, sentindo o peso do horror desabar sobre ela. Ela não conseguia tirar os olhos de Rafael, que se contorcia no chão. O sangue manchava a grama verde, um contraste vívido com o céu cinzento que se formava acima dela. Seu coração pulsava descontrolado, uma batida frenética que quase a fez desmaiar. Tudo o que ela pensava era: não, não, não! Isso não pode estar acontecendo! Gritos e sirenes ecoavam ao fundo. Mas para Celeste, tudo estava embaçado. Ela voltou a si, o impulso primal a fazendo correr até Rafael. Ao se agachar ao lado dele, viu os olhos dele abrirem por um instante. Uma chama de vida resistindo. Celeste, ele sussurrou, a voz fraca. A verdade, você precisa saber. As palavras agonizantes dele ficaram pairando no ar, enquanto seu olhar se perdia. Então a luz se apagou. O corpo de Rafael ficou imóvel e o desespero tomou conta do peito de Celeste. Uma onda de emoções a assolou. A traição, o medo e agora a perda. Como as coisas poderiam ter chegado a esse ponto? Mas naquele momento de dor extrema, uma imagem surgiu em sua mente. A carta anônima. Os segredos que começavam a emergir da sua silêncio. E ela se lembrava da parte que falava sobre sua família. O que mais havia sido escondido? O que mais não sabia? Furiosa e atordoada, Celeste levantou-se e olhou ao redor. O parque estava completamente tomado pelo caos. Mas ela não podia simplesmente ficar ali paralisada. Precisava de respostas. E sabia que o homem encapuzado poderia ter informações. Ela seguiu o caminho por onde ele desaparecera, infundida por uma mistura de dor e determinação. Subitamente, ela teve um flash. O rosto daquele homem a lembrava de alguém. Alguém que estivera perto dela. Em suas festas, em seu círculo de amigos. Um frio percorreu sua espinha. Poderia ser? Essas revelações estavam muito além de sua compreensão. Mas a necessidade de saber a verdade a impulsionava adiante. Enquanto atravessava uma rua deserta, um senso profundo de pavor a envolveu. O que acontecera com Rafael não era apenas um ato isolado. Ela sentia como se uma tempestade estivesse se formando à sua volta. Uma tempestade de segredos e traições. A cidade, que antes parecia um local seguro, agora se transformava em um jogo mortal de gato e rato. E quando estava prestes a chegar à esquina, algo a fez parar bruscamente. O celular vibrou novamente em seus bolsos. Olhou aflita e seus olhos se arregalaram ao ver quem
estava chamando. Um número desconhecido. A hesitação se transformou em urgência. Poderia ser a chave que precisava. Hesitou, mas decidiu atender. Celeste, a voz do outro lado era grave e familiar. Um fio de reconhecimento correu por ela. Você precisa ouvir com atenção. Não confie em ninguém, nem mesmo em quem você pensa que pode confiar. O medo tomou conta de seu corpo. O quê? Você quer dizer? Ela mal conseguia articular as palavras, a respiração rápida e pesada. Lucas, ele estava envolvido em coisas que você não imagina. Tem um plano muito maior do que você imagina, e você está no meio disso. Se quiser viver, saia desse lugar, agora! A ligação foi cortada com um estalido, como se alguém tivesse pressionado um botão de emergência. Celeste olhou ao redor. A cidade que parecia tão familiar agora era um labirinto de armadilhas. E, de repente, o vento trouxe um sussurro que a fez estremecer. O que realmente acontecera com Lucas? E quem poderia ser realmente seu inimigo? O que ela não sabia? O peso da verdade se aproximava, mas a realidade que a cercava se tornava cada vez mais incrivelmente obscura. A pergunta que a atormentava agora não era só se conseguiria sobreviver, mas quem era realmente sua família e quem eram os verdadeiros inimigos. Celeste sentia que estava prestes a desvelar um mundo de segredos que poderia mudar tudo para sempre. E ela não sabia se encontraria a salvação ou a condenação com isso. O pânico crescia, mas a determinação em descobrir a verdade superava o medo. Enquanto ela se preparava para dar o próximo passo em meio ao desespero, a adrenalina ainda pulsava nas veias de Celeste. Ela tinha que agir, não poderia esperar. O parque agora parecia uma armadilha, cheio de sombras e rostos desconhecidos. Com o coração na garganta, decidiu que precisava entender tudo, e rápido. O homem encapuzado tinha surgido de repente, despedaçando seu mundo. Mas a voz do desconhecido ainda ecoava em sua mente. As palavras enigmáticas espalhavam um frio gelado em sua espinha. Celeste virou a esquina, determinada a encontrar o homem encapuzado. O vento ocultava seu rosto e a adrenalina em suas veias pulsava como um grito. Mas antes que pudesse pensar com clareza, seu celular vibrou novamente. Celeste. Você precisa saber, os verdadeiros inimigos não são quem você está pensando. Fui eu. A voz reconhecida veio de Hugo, o irmão de Lucas, o que fez com que seu coração parasse por um instante. O que ele queria dizer? Foi você quem tentou articular. Mas Hugo cortou a ligação abruptamente. Um frio percorreu seu corpo. Ele sabia mais do que estava disposto a revelar. Com a mente confusa, ela virou-se para o caminho onde o homem encapuzado havia desaparecido. Mas algo a fez parar. Uma figura familiar se aproximava. Era Ana, sua melhor amiga. Mas havia algo estranho em seu olhar. Celeste! Ana gritou. A expressão de pânico em seu rosto era palpável. Você precisa ir embora agora! Eles estão vindo atrás de você. O que está acontecendo, Ana? Me conta! A urgência rasgava sua voz, mas Ana hesitou. O olhar dela parecia perdido, como se uma batalha interna estivesse acontecendo. E antes que pudesse protestar, o brilho de uma arma apareceu em suas mãos. Celeste sentiu o estômago revirar. Ana, o que você está fazendo? Ela não conseguia acreditar no que via. A arma estava apontada para Celeste, e a traição estava pesada no ar entre as duas. Desculpe, Celeste, não me force a isso. Não sou eu, foi o Lucas. Ana choramingou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas Celeste não entendia.
Ele me deixou sem escolha. Ele achava que você era a sua maior fraqueza. Você está brincando? Ele é meu marido, Ana. Por que você estaria envolvida nisso? A raiva a dominava, misturando-se com desespero absoluto. Cada palavra dela era um soco no peito. Ana estremeceu, as mãos trêmulas com a arma. Ele tinha um plano. A dívida, os inimigos. Ele pensava que você estava em perigo e ele achava que poderia me usar para proteger você. As peças começaram a se juntar e a verdade que Celeste temia se solidificou. Lucas a tinha colocado em perigo. O homem encapuzado fazia parte de algo maior. E Ana, sua melhor amiga, se tornara uma peça nesse jogo perigoso. O mundo ao redor dela girava, mas a confusão tinha apenas começado. Um eco estrondoso cortou o ar. A explosão da troca de tiros a despertou de seus pensamentos. Vários homens encapuzados estavam chegando, e as risadas pervertidas percutiam como sinos de morte. Celeste sentiu que seu corpo se movia sem querer, mas o pânico tomou conta e as vozes a cercavam como um mar revolto. Levante-se, por favor, Celeste! Ana gritou, a voz tremendo de pavor. Você ainda pode sair viva, mas precisamos trabalhar juntas. De repente, 2 homens apareceram e a cena se transformou em um caos ensurdecedor. O tempo parecia em câmera lenta, enquanto Celeste se perguntava como chegaram a esse ponto. E naquele momento, o sorriso amargo de um dos homens se destacou, e um lampejo de Rafael! A traição desgastava seu coração, enquanto a verdade mais devastadora finalmente surgia. Quem ela amava, quem ela confiava, poderia ser o próprio inimigo. Ana, socorro! O desespero a atingiu. Em meio ao caos, ela precisava decidir rapidamente. Confiava em Ana ou em Rafael? Mas já era tarde demais. A história que uma vez acreditou ter se desdobrado de amor e carinho, agora era uma rede de traições que ameaçava engoli-la. O que mais ela não sabia? As sombras começaram a cercá-la, enquanto todos os relacionamentos que tinha pareciam prestes a desmoronar. E com um barulho ensurdecedor que ecoou pela noite, a última pergunta de Celeste emergiu. Até onde essa teia de mentiras e segredos poderia levá-la? A adrenalina ainda pulsava nas veias de Celeste. Ela tinha que agir. Não poderia esperar. O parque agora parecia uma armadilha, cheio de sombras e rostos desconhecidos. Com o coração na garganta, de repente, despedaçando seu mundo, mas a voz do desconhecido ainda ecoava em sua mente. As palavras enigmáticas espalhavam um fio gelado em sua espinha. Celeste virou a esquina, determinada a encontrar o homem encapuzado. O vento acentuava seu rosto e a adrenalina em suas veias pulsava como um grito. Mas antes que pudesse pensar com clareza, seu celular vibrou novamente. Celeste, você precisa saber. Os verdadeiros inimigos não são quem você está pensando. Foi eu. A voz reconhecida veio de Hugo, o irmão de Lucas, o que fez com que seu coração parasse por um instante. O que ele queria dizer? Foi você quem? Tentou articular, mas Hugo cortou a ligação abruptamente. Um frio percorreu seu corpo. Ele sabia. Ele sabia mais do que estava disposto a revelar. Com a mente confusa, ela virou-se para o caminho onde o homem encapuzado havia desaparecido. Mas algo a fez parar. Uma figura familiar se aproximava. Era Ana, sua melhor amiga. Mas havia algo estranho
Em seu olhar, Celeste, Ana gritou. A expressão de pânico em seu rosto era palpável. Você precisa ir embora, agora! Eles estão vindo atrás de você. O que está acontecendo, Ana? Me conta! A urgência rasgava sua voz, mas Ana hesitou. O olhar dela parecia perdido, como se uma batalha interna estivesse acontecendo. E antes que pudesse protestar, o brilho de uma arma apareceu em suas mãos. Celeste sentiu o estômago revirar. Ana, o que você está fazendo? Ela não conseguia acreditar no que via. A arma estava apontada para Celeste e a traição estava pesada no ar entre as duas. Desculpe, Celeste. Não me força a isso. Não sou eu, foi o Lucas. Ana choramingou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas Celeste não entendia. Ele me deixou sem escolha. Ele achava que você era a sua maior fraqueza. Você está brincando. Ele é meu marido, Ana. Por que você estaria envolvida nisso? A raiva a dominava, misturando-se com um desespero absoluto. Cada palavra dela era um soco no peito. Ana estremeceu, as mãos trêmulas com a arma. Ele tinha um plano. A dívida, os inimigos. Ele pensava que você estava em perigo e ele achava que poderia me usar para proteger você. As peças começaram a se juntar e a verdade que Celeste temia se solidificou. Lucas a tinha colocado em perigo. O homem encapuzado fazia parte de algo maior. E Ana, sua melhor amiga, se tornara uma peça nesse jogo perigoso. O mundo ao redor dela girava, mas a confusão tinha apenas começado. Um eco estrondoso cortou o ar. A explosão da troca de tiros a despertou de seus pensamentos. Vários homens encapuzados estavam chegando, e as risadas pervertidas percutiam como sinos de morte. Celeste sentiu que seu corpo se movia sem querer, mas o pânico tomou conta, e as vozes a cercavam como um mar revolto. Levante-se, por favor, Celeste! Ana gritou, a voz tremendo. Que pavor! Você ainda pode sair viva, mas precisamos trabalhar juntas. De repente, 2 homens apareceram, e a cena se transformou em um caos ensurdecedor. E tempo parecia em câmera lenta, enquanto Celeste se perguntava como chegaram a esse ponto. E naquele momento, o sorriso amargo de um dos homens se destacou, e um lampejo de reconhecimento iluminou a mente de Celeste. O encapuzado se virou. Ela conhecia aquele olhar. Ele era Rafael. A traição desgastava seu coração. Enquanto a verdade mais devastadora finalmente surgia. Quem ela amava, quem ela confiava, poderia ser o próprio inimigo. Ana, socorro! O desespero a atingiu. Em meio ao caos, ela precisava decidir rapidamente. Confiava em Ana ou em Rafael? Mas já era tarde demais. A história... Todos vocês! A voz era forte e autoritária. Celeste virou-se e ali estava Lucas, coberto de um sangue desconhecido, mas vivo. Seu olhar penetrante cortava o ar pesado de tensão. Eu disse que ela era minha. Ele se dirigiu diretamente a Ana, a fúria misturada com algo que ela não conseguia identificar. O choque percorreu o corpo de Celeste. Como ele podia estar ali? E mais, ele parecia diferente, como se carregasse o peso de uma vida que ela não conhecia. O que está acontecendo, Lucas? Me conta a verdade. A angústia ecoava em sua voz, mas seus olhos estavam fixos na situação caótica que tinha à sua frente. Então, a absoluta virada. Eu nunca quis que você se metesse, Ana. Mas você deixou suas emoções te controlarem. E agora, 2 dos meus mais íntimos estão em jogo. A voz de Lucas era uma mistura de raiva e desespero. A cada palavra, a verdade parecia se desfazer. Lucas a havia enganado.
Os segredos se agrupavam como sombras em torno dele. E agora, cada relação que Celeste considerava sólida estava em um fio prestes a se romper. O que mais ela não sabia? E quem realmente era Lucas no meio de toda essa confusão? O mundo desmoronou ao seu redor. E a única certeza que tinha era que, em meio ao pânico e à traição, tudo estava prestes a mudar novamente. O sorriso que antes iluminava o rosto de Celeste se desfez em um instante. A cena se desdobrou em uma confusão de gritos, correria e desespero. Rafael caiu no chão e o homem encapuzado, ainda com a arma em punho, desapareceu entre a multidão em pânico. O tempo parecia congelado em um silêncio ensurdecedor, enquanto Celeste permanecia paralisada, sentindo o peso do horror desabar sobre ela. Ela não conseguia tirar os olhos de Rafael, que se contorcia no chão. O sangue manchava a grama verde, um contraste vívido com o céu cinzento que se formava acima dela. Seu coração pulsava descontrolado, uma batida frenética que quase a fez desmaiar. Tudo o que ela pensava era: não, 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 isso não pode estar acontecendo. Gritos e sirenes ecoavam ao fundo, mas para Celeste tudo estava embaçado. Ela voltou a si, um impulso primal fazendo-a correr até Rafael. Ao se agachar ao lado dele, viu os olhos dele se abrindo por um instante, uma chama de vida resistindo. Celeste, ele sussurrou, a voz fraca. A verdade, você precisa saber. As palavras agonizantes dele ficaram pairando no ar, enquanto seu olhar se perdia. Então a luz se apagou. O corpo de Rafael ficou imóvel e o desespero tomou conta do peito de Celeste. Uma onda de emoções a assolou. A traição, o medo e agora a perda. Como as coisas poderiam ter chegado a esse ponto? Mas naquele momento de dor extrema, uma imagem surgiu em sua mente. A carta anônima. Os segredos que começavam a emergir do silêncio. E ela se lembrava da parte que falava sobre sua família. O que mais havia sido escondido? O que mais não sabia? Furiosa e atordoada, Celeste levantou-se e olhou ao redor. O parque estava completamente tomado pelo caos. Mas ela não podia simplesmente ficar ali paralisada. Precisava de respostas. E sabia que o homem encapuzado poderia ter informações. Ela seguiu o caminho por onde ele desaparecera, infundida por uma mistura de dor e determinação. Subitamente, teve um flash. O rosto daquele homem a lembrava de alguém, alguém que estivera perto dela. Em suas festas, em seu círculo de amigos. Um frio percorreu sua espinha. Poderia ser? Essas revelações estavam muito além de sua compreensão, mas a necessidade de saber a verdade a impulsionava adiante. Enquanto atravessava uma rua deserta, um senso profundo de pavor a envolveu. O que acontecera com Rafael não era apenas um ato isolado. Ela sentia como se uma tempestade estivesse se formando à sua volta. Uma tempestade de segredos e traições. A cidade, que antes parecia um local seguro, agora se transformava em um jogo mortal de gato e rato. E quando estava prestes a chegar à esquina, algo a fez parar bruscamente. O celular vibrou. Olhou aflita e seus olhos se arregalaram ao ver quem estava chamando. Um número desconhecido. Hesitação se transformou em urgência. Poderia ser a chave que precisava. Hesitou, mas decidiu atender. Celeste! A voz do outro lado era grave e familiar. Um fio de reconhecimento correu por ela.
Você precisa ouvir com atenção. Não confie em ninguém, nem mesmo em quem você pensa que pode confiar. O medo tomou conta de seu corpo. O que você quer dizer? Mal podia articular. A respiração rápida e pesada. Lucas, ele estava envolvido em coisas que você não imagina. Tem um plano muito maior do que você imagina. E você está no meio disso. Se quiser viver, saia desse lugar, agora! A ligação foi cortada com um estalido, como se alguém tivesse pressionado um botão de emergência. Celeste olhou ao redor. A cidade, que parecia tão familiar, agora era um labirinto de armadilhas. E ela hesitou. Um grito cortante ecoou, fazendo-a congelar. Celeste! Uma sombra conhecida surgiu nas sombras. Era Hugo, o irmão de Lucas. Mas ele estava diferente. Algo em seu olhar era perigoso. Você não deveria estar aqui. Ele avançou e um brilho frio atravessou seus olhos. Você? Por que você está aqui? O que foi que você fez? A confusão a atingiu como um soco. Hugo parecia ameaçador. Um nó se formou em sua garganta e ela recuou, o medo apertando seu peito. Eu queria proteger você, mas agora é tarde demais. Eles vêm! A urgência na voz dele era palpável, mas a desconfiança a dominava. O que estava acontecendo? Então, um estampide ecoou. Um homem, encapuzado e armado, apareceu atrás de Hugo. Hugo, você não deveria estar aqui! Não a coloque em risco! Ele gritou, mas era tarde demais. No choque, Celeste percebeu o que estava em jogo. Hugo não era um aliado. Ele era uma peça nesse jogo maligno que laços familiares não poderiam proteger. O caos se instaurou novamente. O encapuzado começou a se mover. E Hugo olhou para Celeste com um desespero que a fez entender. Tudo aquilo era uma armadilha. E os fios de mentira que aprenderam estavam prestes a ser cortados. O que mais você esconde, Hugo? A pergunta saiu como um lamento, e uma resposta confirmadora poderia estar prestes a mudar tudo. Justo quando a verdade estava prestes a sair de seus lábios, outro tiro ecoou. O mundo ao redor de Celeste se desfez em um instante, e ela ficou paralisada, enquanto se perguntava: quem realmente estava em perigo? E quem poderia salvar a si mesma? O sorriso que antes iluminava o rosto de Celeste se desfez em um instante. A cena se desdobrou em uma confusão de gritos, correria e desespero. Rafael caiu no chão e o homem encapuzado, ainda com a arma em punho, desapareceu entre a multidão em pânico. O tempo parecia congelado em um silêncio ensurdecedor, enquanto Celeste permanecia paralisada, sentindo o peso do horror desabar sobre ela. Ela não conseguia tirar os olhos de Rafael, que se contorcia no chão. O sangue manchava a grama verde, um contraste vívido com o céu cinzento que se formava acima dela. Seu coração pulsava descontrolado, e um nó de desespero a apertava. Não, 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 isso não pode estar acontecendo! Gritos e sirenes ecoavam ao fundo, mas para Celeste tudo estava embaçado. Ela voltou a si, um impulso primal fazendo-a correr até Rafael. Ao se agachar ao lado dele, viu os olhos dele se abrindo por um instante. Uma chama de vida resistindo. Celeste, ele sussurrou, a voz fraca. A verdade, você precisa saber. As palavras agonizantes dele ficaram pairando no ar enquanto seu olhar se perdia. Então a luz se apagou. O corpo de Rafael ficou imóvel e o desespero tomou conta do peito de Celeste. Uma onda de emoções a assolou. A traição,
O medo e agora a perda. Como as coisas poderiam ter chegado a esse ponto? Mas naquele momento de dor extrema, uma imagem surgiu em sua mente. A carta anônima. Os segredos que começavam a emergir do silêncio. E ela se lembrava da parte que falava sobre sua família. O que mais havia sido escondido? O que mais não sabia? Furiosa e atordoada, Celeste levantou-se e olhou ao redor. O parque estava completamente tomado pelo caos. Mas ela não podia simplesmente ficar ali paralisada. Precisava de respostas. E sabia que o homem encapuzado poderia ter informações. Ela seguiu o caminho por onde ele desaparecera, infundida por uma mistura de dor e determinação. Subitamente, teve um flash. O rosto daquele homem a lembrava de alguém. Alguém que estivera perto dela. Em suas festas, em seu círculo de amigos. Um frio percorreu sua espinha. Poderia ser? Essas revelações estavam muito além de sua compreensão, mas a necessidade de saber a verdade a impulsionava adiante. Enquanto atravessava uma rua deserta, um senso profundo de pavor a envolveu. O que acontecera com Rafael não era apenas um ato isolado. Ela sentia como se uma tempestade estivesse se formando à sua volta. Uma tempestade de segredos e traições. A cidade, que antes parecia um local seguro, agora se transformava em um jogo mortal de gato e rato. E quando estava prestes a chegar à esquina, algo a fez parar bruscamente. O celular vibrou. Olhou aflita e seus olhos se arregalaram ao ver quem estava chamando. Um número desconhecido. A hesitação se transformou em urgência. Poderia ser a chave que precisava. Hesitou, mas decidiu atender. Celeste. A voz do outro lado era grave e familiar. Um fio de reconhecimento correu por ela. Você precisa ouvir com atenção. Não confie em ninguém. Nem mesmo em quem você pensa que pode confiar. O medo tomou conta de seu corpo. O que você quer dizer? Mal podia articular a respiração rápida e pesada. Lucas, ele estava envolvido em coisas que você não imagina. Tem um plano muito maior do que você imagina. E você está no meio disso. Se quiser viver, saia desse lugar, agora! A ligação foi cortada com um estalido, como se alguém tivesse pressionado um botão de emergência. Celeste olhou ao redor. A cidade que parecia tão familiar, agora era um labirinto de armadilhas. E de repente, o vento trouxe um sussurro que a fez estremecer. O que realmente acontecera com Lucas? E quem poderia ser seu inimigo? O que ela não sabia? O peso da verdade se aproximava, mas a realidade que a cercava se tornava cada vez mais incrivelmente obscura. A pergunta que a atormentava agora não era só se conseguiria sobreviver, mas quem era realmente sua família? E quem eram os verdadeiros inimigos? Celeste sentia que estava prestes a desvelar um mundo de segredos que poderia mudar tudo para sempre. E não sabia se encontraria a salvação ou a condenação com isso. O pânico crescia, mas a determinação em descobrir a verdade superava o medo, enquanto se preparava para dar o próximo passo em meio ao desespero. 2 passos à frente, ela hesitou. Um grito cortante ecoou, fazendo-a congelar. Celeste! Uma sombra conhecida surgiu nas sombras. Era Hugo, o irmão de Lucas. Mas ele estava diferente. Algo em seu olhar era perigoso. Você não deveria estar aqui! Ele avançou, e um brilho frio atravessou seus olhos. Você? Por que você está aqui? O que foi que você fez? A confusão a atingiu como um soco. Hugo parecia ameaçador. Um nó se formou em sua garganta, e ela recuou.
o medo apertando seu peito. Eu queria proteger você, mas agora é tarde demais. Eles vêm! A urgência na voz dele era palpável, mas a desconfiança dominava. O que estava acontecendo? Então o estampido ecoou. Um homem, encapuzado e armado, apareceu atrás de Hugo. Hugo! Você não! Deveria estar aqui! Não a coloque em risco! Ele gritou, mas era tarde demais! No choque, Celeste percebeu o que estava em jogo. Hugo não era um aliado. Ele era uma peça nesse jogo maligno que laços familiares não poderiam proteger. O caos se instaurou novamente. O encapuzado começou a se mover e Hugo olhou para Celeste com um desespero que a fez entender. Tudo aquilo era uma armadilha. E os fios de mentira que aprenderam estavam prestes a ser cortados. Hugo, o que você sabe? O que está acontecendo? A dúvida e o medo a invadiam. E foi nesse exato momento que tudo mudou. Hugo, em um gesto brusco, puxou uma pistola e a apontou diretamente para o homem encapuzado. Desculpe, amigo, mas não posso deixar que você chegue até ela. O tempo pareceu parar. As peças estavam se movendo na direção errada. A traição não era apenas sobre ela. Era uma rede muito maior. Você não tem ideia. Do que está fazendo? O encapuzado gritou, e um segundo depois, Hugo apertou o gatilho. Um disparo ecoou. O homem encapuzado caiu, mas, ao mesmo tempo, um grito estrondoso cortou o ar. Não era o som do homem caindo, mas sim o barulho de um carro desgovernado que se aproximava rapidamente. É quando o pesado impacto atinge a cena. Celeste teve apenas um segundo para entender. Um carro, em alta velocidade, passou entre ela e Hugo. E rico em detalhes, o mundo à sua volta desmoronou em uma explosão de vidro e metal. O que estava acontecendo? No caos, ela viu Hugo voar para trás, atingido pelo impacto. O choque a fez congelar. Todos os segredos que estavam para ser revelados, todos os relacionamentos que ela pensava entender, todos os amores que moldaram sua vida, estavam agora apenas nas sombras. O silêncio seguido da confusão ensurdecedora era insuportável. Celeste gritou, mas nada parecia se mover. E então, a última imagem que ela teve de Hugo sem vida a fez perceber. O verdadeiro inimigo estava mais perto do que se atreveu a reconhecer. O que mais estava escondido? E quem mais poderia ser traidor na teia de mentiras que parecia agora envolvê-la de forma implacável? Os olhos de Celeste se abriram ainda mais. A realidade se tornava mais complexa e a dor mais intensa do que jamais poderia imaginar. O que a aguardava nas sombras? E quem estava realmente por trás de tudo? O mistério se tornava mais profundo e a verdade mais devastadora. O sorriso que antes iluminava o rosto de Celeste se desfez em um instante. A cena se desdobrou em uma confusão de gritos, correria e desespero. Rafael caiu no chão e o homem encapuzado, ainda com a arma em punho, desapareceu entre a multidão em pânico. O tempo parecia congelado em um silêncio ensurdecedor, enquanto Celeste permanecia paralisada, sentindo o peso do horror desabar sobre ela. Ela não conseguia tirar os olhos de Rafael, que se contorcia no chão. O sangue manchava a grama verde, um contraste vívido com o céu cinzento que se formava acima dela. Seu coração pulsava descontrolado e um nó de desespero apertava. Não! 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 Isso não pode estar acontecendo! Gritos e sirenes ecoavam ao fundo. Mas para Celeste,
Tudo estava embaçado. Ela voltou a si, o impulso primal fazendo-a correr até Rafael. Ao se agachar ao lado dele, viu os olhos dele se abrindo por um instante. Uma chama de vida resistindo. Celeste, ele sussurrou, a voz fraca, a verdade. Você precisa saber. As palavras agonizantes dele ficaram pairando no ar, enquanto seu olhar se perdia. Então a luz se apagou. O corpo de Rafael ficou imóvel e o desespero tomou conta do peito de Celeste. Uma onda de emoções a assolou. A traição, o medo e agora a perda. Como as coisas poderiam ter chegado a esse ponto? Mas naquele momento de dor extrema, uma imagem surgiu em sua mente. A carta anônima. Os segredos que começavam a emergir do silêncio. E ela se lembrava da parte que falava sobre sua família. O que mais havia sido escondido? O que mais não sabia? Furiosa e atordoada, Celeste levantou-se e olhou ao redor. O parque estava completamente tomado pelo caos, mas ela não podia simplesmente ficar ali, paralisada. Precisava de respostas, e sabia que o homem encapuzado poderia ter informações. Ela seguiu o caminho por onde ele desaparecera, infundida por uma mistura de dor e determinação. Subitamente teve um flash. O rosto daquele homem a lembrava de alguém. Alguém que estivera perto dela. Em suas festas, em seu círculo de amigos. Um frio percorreu sua espinha. Poderia ser. Essas revelações estavam muito além de sua compreensão. Mas a necessidade de saber a verdade a impulsionava adiante. Enquanto atravessava uma rua deserta, um senso profundo de pavor a envolveu. O que acontecera com Rafael? Não. Era apenas um ato isolado. Ela sentia como se uma tempestade tivesse se formando à sua volta. Uma tempestade de segredos e traições. A cidade, que antes parecia um local seguro, agora se transformava em um jogo mortal de gato e rato. E quando estava prestes a chegar à esquina, algo a fez parar bruscamente. O celular vibrou. Olhou aflita e seus olhos se arregalaram ao ver quem estava chamando. Um número desconhecido. A hesitação se transformou em urgência. Poderia ser a chave que precisava. Hesitou, mas decidiu atender. Celeste. A voz do outro lado era grave e familiar. Um fio de reconhecimento correu por ela. Você precisa ouvir com atenção. Não confie em ninguém. Nem mesmo em quem você pensa que pode confiar. O medo tomou conta de seu corpo. O que você quer dizer? Mal podia articular. A respiração rápida e pesada. Lucas. Ele estava envolvido em coisas que você não imagina. Em um plano muito maior do que você imagina. E você está no meio disso. Se quiser viver, saia desse lugar. Agora! A ligação foi cortada com um estalido. Como se alguém tivesse pressionado um botão de emergência. Celeste olhou ao redor. A cidade que parecia tão familiar, agora era um labirinto de armadilhas. E de repente, o vento trouxe um sussurro que a fez estremecer. O que realmente acontecera com Lucas? E quem poderia ser seu inimigo? O que ela não sabia? O peso da verdade se aproximava. Mas a realidade que a cercava se tornava cada vez mais incrivelmente obscura. A pergunta que a atormentava agora não era só se conseguiria sobreviver, mas quem era realmente sua família e quem eram os verdadeiros inimigos. Celeste sentia que estava prestes a desvelar um mundo de segredos que poderia mudar tudo para sempre.
e não sabia se encontraria a salvação ou a condenação com isso. O pânico crescia, mas a determinação em descobrir a verdade superava o medo. Enquanto se preparava para dar o próximo passo em meio ao desespero, 2 passos à frente, ela hesitou. Um grito cortante ecoou, fazendo-a congelar. Celeste, uma sombra conhecida, surgiu nas sombras. Era Hugo, o irmão de Lucas, mas ele estava diferente. Algo em seu olhar era perigoso. Você não deveria estar aqui. Ele avançou e um brilho frio atravessou seus olhos. Você! Por que você está aqui? O que foi que você fez? A confusão a atingiu como um soco. Hugo parecia ameaçador. Um nó se formou em sua garganta e ela recuou, o medo apertando seu peito. Eu queria proteger você, mas estava em jogo. Hugo não era um aliado. Ele era uma peça nesse jogo maligno que laços familiares não poderiam proteger. O caos se instaurou novamente. O encapuzado começou a se mover e Hugo olhou para Celeste com um desespero que a fez entender. Tudo aquilo era uma armadilha e os fios de mentira que aprenderam estavam prestes a ser cortados. Hugo, o que você sabe? O que está acontecendo? A dúvida e o medo a invadiam, e foi nesse exato momento que tudo mudou. Hugo, em um gesto brusco, puxou uma pistola e a apontou diretamente para o homem encapuzado. Desculpe, amigo, mas não posso deixar que você chegue até ela. O tempo pareceu parar. As peças estavam se movendo na direção errada. A traição não era apenas sobre ela. Era uma rede muito maior. Você não tem ideia do que está fazendo. O encapuzado gritou, e um segundo depois, Hugo apertou o gatilho. Um disparo ecoou. O homem encapuzado caiu, mas ao mesmo tempo um grito estrondoso cortou o ar. Não era o som do homem caindo, mas sim o barulho de um carro desgovernado que se aproximava rapidamente. O pesado impacto atingiu a cena. Celeste teve apenas um segundo para entender. Um carro em alta velocidade passou entre ela e Hugo, e o mundo à sua volta desmoronou em uma explosão de vidro e metal. O que estava acontecendo? No caos, ela viu Hugo voar para trás, atingido pelo impacto. O choque a fez congelar. Todos os segredos que estavam para ser revelados, todos os relacionamentos que ela pensava entender, todos os amores que moldaram sua vida, estavam agora apenas nas sombras. O silêncio seguido da confusão ensurdecedora era insuportável. Celeste gritou, mas nada parecia se mover. Então, a última imagem que ela teve de Hugo, sem vida, a fez perceber. O verdadeiro inimigo estava mais perto do que se atreveu a reconhecer. O que mais estava escondido? E quem mais poderia ser traidor na teia de mentiras que parecia agora envolvê-la de forma implacável? Os olhos de Celeste se abriram ainda mais. A realidade se tornava mais complexa e a dor mais intensa do que jamais poderia imaginar. O que a aguardava nas sombras e quem estava realmente por trás de tudo? O mistério se tornava mais profundo e a verdade mais devastadora. O sorriso que antes iluminava o rosto de Celeste se desfez em um instante. A cena se desdobrou em uma confusão de gritos, correria e desespero. Rafael caiu no chão e o homem encapuzado, ainda com a arma em punho, desapareceu entre a multidão em pânico.
O tempo parecia congelado em um silêncio ensurdecedor enquanto Celeste permanecia paralisada, sentindo o peso do horror desabar sobre ela. Ela não conseguia tirar os olhos de Rafael, que se contorcia no chão. O sangue manchava a grama verde, um contraste vívido com o céu cinzento que se formava. Acima dela, seu coração pulsava descontrolado e um nó de desespero a apertava. Não, não, não! Isso não pode estar acontecendo! Gritos e sirenes ecoavam ao fundo, mas para Celeste tudo estava embaçado. Ela voltou a si, um impulso primal, fazendo-a correr até Rafael. Ao se agachar ao lado dele, viu os olhos dele se abrindo por um instante, uma chama de vida resistindo. Celeste, ele sussurrou, a voz fraca, a verdade. Você precisa saber. As palavras agonizantes dele ficaram pairando no ar enquanto seu olhar se perdia. Então, a luz se apagou. O corpo de Rafael ficou imóvel e o desespero tomou conta do peito de Celeste. Uma onda de emoções a assolou. A traição, o medo e agora a perda. Como as coisas poderiam ter chegado a esse ponto? Mas naquele momento de dor extrema, uma imagem surgiu em sua mente. A carta anônima. Os segredos que começavam a emergir do silêncio. E ela se lembrava da parte que calava sobre sua família. O que mais havia sido escondido? O que mais não sabia? Furiosa e atordoada, Celeste levantou-se e olhou ao redor. O parque estava completamente tomado pelo caos. Mas ela não podia simplesmente ficar ali paralisada. Precisava de respostas e sabia que o homem encapuzado poderia ter informações. Ela seguiu o caminho por onde ele desaparecera, infundida por uma mistura de dor e determinação. Subitamente, teve um flash. O rosto daquele homem a lembrava de alguém. Alguém que estivera perto dela, em suas festas, em seu círculo de amigos. Um frio percorreu sua espinha. Poderia ser. Essas revelações estavam muito além de sua compreensão, mas a necessidade de saber a verdade a impulsionava adiante. Enquanto atravessava uma rua deserta, um senso profundo de pavor a envolveu. O que acontecera com Rafael não era apenas um ato isolado. Ela sentia como se uma tempestade estivesse se formando à sua volta. Uma tempestade de segredos e traições. A cidade, que antes parecia um local seguro, agora se transformava em um jogo mortal de gato e rato. E quando estava prestes a chegar à esquina, algo a fez parar bruscamente. O celular vibrou. Olhou aflita e seus olhos se arregalaram ao ver quem estava chamando. Um número desconhecido. A hesitação se transformou em urgência. Poderia ser a chave que precisava. Hesitou, mas decidiu atender. Celeste. A voz do outro lado era grave e familiar. Um fio de reconhecimento correu por ela. Você precisa ouvir com atenção. Não confie em ninguém, nem mesmo em quem você pensa que pode confiar. O medo tomou conta de seu corpo. O que você quer dizer? Mal podia articular. A respiração rápida e pesada. Lucas, ele estava envolvido em coisas que você não imagina. Tem um plano muito maior do que você imagina. E você está no meio disso. Se quiser viver, saia desse lugar. Agora! A ligação foi cortada com um estalido, como se alguém tivesse pressionado um botão de emergência. Celeste olhou ao redor. A cidade que parecia tão familiar, agora era um labirinto de armadilhas. E de repente, o vento trouxe um sussurro que a fez estremecer. O que realmente acontecera com Lucas? E quem poderia ser seu inimigo? O que ela não sabia?
O peso da verdade se aproximava, mas a realidade que a cercava se tornava cada vez mais profundamente obscura. A pergunta que a atormentava agora não era só se conseguiria sobreviver, mas quem era realmente sua família e quem eram os verdadeiros inimigos. Celeste sentia que estava prestes a desvelar um mundo de segredos que poderia mudar tudo para sempre. E não sabia se encontraria a salvação ou a condenação com isso. O pânico crescia, mas a determinação em descobrir a verdade superava o medo, enquanto se preparava para dar o próximo passo em meio ao desespero. Sombra conhecida surgiu nas sombras. Era Hugo, o irmão de Lucas. Mas ele estava diferente. Algo em seu olhar era perigoso. Você não deveria estar aqui. Ele avançou e um brilho frio atravessou seus olhos. Você? Por que você está aqui? O que foi que você fez? A confusão a atingiu como um soco. Hugo parecia ameaçador. Um nó se formou em sua garganta e ela recuou, o medo apertando seu peito. Eu queria proteger você, mas agora é tarde demais. Eles vêm. A urgência na voz dele era palpável, mas a desconfiança a dominava. O que estava acontecendo? Então, o estampido ecoou. Um homem encapuzado e armado apareceu atrás de Hugo. Hugo, você não deveria estar aqui. Não a coloque em risco. Ele gritou, mas era tarde demais. No choque, Celeste percebeu o que estava em jogo. Hugo não era um aliado. Ele era uma peça nesse jogo maligno que os laços familiares não poderiam proteger. Hugo, em um gesto brusco, puxou uma pistola e a apontou diretamente para o homem encapuzado. O tempo parecia parar. Desculpe, amigo, mas não posso deixar que você chegue até ela. O encapuzado arregalou os olhos. Você não sabe com quem está lidando, Hugo, gritou o homem. E nesse momento, Celeste percebeu que a situação escalava para algo insuportável. Um disparo ecoou, mas não foi Hugo quem atirou. Celeste sentiu a pulsação do horror. A bala atingiu Hugo, que se virou para ela antes de cair, os olhos cheios de choque e confusão. Celeste! Sua voz morreu em um sussurro, enquanto o corpo dele desabava. O mundo dela virou de cabeça para baixo. Hugo, o homem que jurou proteger. Escolha! Hugo estava no meu caminho. O plano de Lucas está muito além do que você imagina. E ali, sob o peso da traição e da revelação, tudo se quebrava. O que mais ele escondia? Enquanto as sirenes se aproximavam, Celeste se perguntava até onde tudo isso a levaria. O que mais estava escondido nas sombras? E quem poderia realmente confiar? O que realmente havia acontecido com Lucas? E mais importante, o que Rafael pretendia agora? O sorriso que antes iluminava o rosto de Celeste se desfez em um instante. A cena se desdobrou em uma confusão de gritos, correria e desespero. Rafael caiu no chão e o homem encapuzado, ainda com a arma em punho, desapareceu entre a multidão em pânico. O tempo parecia congelado em um silêncio ensurdecedor, enquanto Celeste permanecia paralisada, sentindo o peso do horror desabar sobre ela. Ela não conseguia tirar os olhos de Rafael, que se contorcia no chão. O sangue manchava a grama verde. Um contraste vívido com o céu cinzento que se formava acima dela. Seu coração pulsava descontrolado, e um nó de desespero a apertava. Não! 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 Isso não pode estar acontecendo!
Gritos e sirenes ecoavam ao fundo, mas para Celeste tudo estava embaçado. Ela voltou a si, o impulso primal fazendo-a correr até Rafael. Ao se agachar ao lado dele, viu os olhos dele se abrindo por um instante, uma chama de vida resistindo. Celeste, ele sussurrou, a voz fraca. A verdade. Você precisa saber. As palavras agonizantes dele ficaram pairando no ar enquanto seu olhar se perdia. Então a luz se apagou. O corpo de Rafael ficou imóvel e o desespero tomou conta do peito de Celeste. Uma onda de emoções a assolou. A traição, o medo e agora a perda. Como as coisas poderiam ter chegado a esse ponto? Mas naquele momento de dor extrema, uma imagem surgiu em sua mente. A carta anônima. Os segredos que começavam a emergir do silêncio. E ela se lembrava da parte que falava sobre sua família. O que mais havia sido escondido? O que mais não sabia? Furiosa e atordoada, Celeste levantou-se e olhou ao redor. O parque estava completamente tomado pelo caos. Mas ela não podia simplesmente ficar ali paralisada. Precisava de respostas. E sabia que o homem encapuzado poderia ter informações. Ela seguiu o caminho por onde ele desapareceu, infundida por uma mistura de dor e determinação. Subitamente, teve um flash. O rosto daquele homem a lembrava de alguém. Alguém que estivera perto dela. Em suas festas, em seu círculo de amigos. Um frio percorreu sua espinha. Poderia ser. Essas revelações estavam muito além de sua compreensão. Mas a necessidade de saber a verdade a impulsionava adiante. Enquanto atravessava uma rua deserta, um senso profundo de pavor a envolveu. O que acontecera com Rafael não era apenas um ato isolado. Ela sentia como se uma tempestade estivesse se formando à sua volta. Uma tempestade de segredos e traições. A cidade que antes parecia um local seguro, agora se transformava em um jogo mortal de gato e rato. E quando estava prestes a chegar à esquina, algo a fez parar bruscamente. O celular vibrou, olhou aflita, e seus olhos se arregalaram ao ver quem estava chamando. Um número desconhecido. A hesitação se transformou em urgência. Poderia ser a chave que precisava. Hesitou, mas decidiu atender. Celeste. A voz do outro lado era grave e familiar. Um fio de reconhecimento correu por ela. Você precisa ouvir com atenção. Não confie em ninguém, nem mesmo em quem você pensa que pode confiar. O medo tomou conta de seu corpo. O que você quer dizer? Mal podia articular, a respiração rápida e pesada. Lucas, ele estava envolvido em coisas que você não imagina. Tem um plano muito maior do que você imagina. E você está no... Ligação foi cortada com um estalido, como se alguém tivesse pressionado um botão de emergência. Celeste olhou ao redor. A cidade, que parecia tão familiar, agora era um labirinto de armadilhas. E, de repente, o vento trouxe um sussurro que a fez estremecer. O que realmente acontecera com Lucas? E quem poderia ser seu inimigo? O que ela não sabia? O peso da verdade se aproximava, mas a realidade que a cercava se tornava cada vez mais obscura. A pergunta que a atormentava agora não era só se conseguiria sobreviver, mas quem era realmente sua família e quem eram os verdadeiros inimigos.
Celeste sentia que estava prestes a desvelar um mundo de segredos que poderia mudar tudo para sempre. E não sabia se encontraria a salvação ou a condenação com isso. O pânico crescia, mas a determinação em descobrir a verdade superava o medo, enquanto se preparava para dar o próximo passo em meio ao desespero. 2 passos à frente, ela hesitou. Um grito cortante ecoou, fazendo-a congelar. Celeste! Uma sombra conhecida surgiu nas sombras. Era Hugo, o irmão de Lucas. Mas ele estava diferente. Algo em seu olhar era perigoso. Você não deveria estar aqui. Ele avançou e um brilho frio atravessou seus olhos. Você? Por que você está aqui? O que foi que você fez? A confusão a atingiu como um soco. Hugo parecia ameaçador. Um nó se formou em sua garganta e ela recuou, o medo apertando seu peito. Eu queria proteger você, mas agora é tarde demais. Eles vêm. A urgência na voz dele era palpável, mas a desconfiança a dominava. O que estava acontecendo? Então, uma estampido ecoou. Um homem, encapuzado e armado, apareceu atrás de Hugo. Hugo, você não deveria estar aqui! Não a coloque em risco! Ele gritou, mas era tarde demais. No choque, Celeste percebeu o que estava em jogo. Hugo não era um aliado. Ele era uma peça nesse jogo maligno que os laços familiares não poderiam proteger. O caos se instaurou novamente. O encapuzado começou a se mover. E Hugo olhou para Celeste com um desespero que a fez entender. Tudo aquilo era uma armadilha. E os fios de mentira que aprenderam estavam prestes a ser cortados. Hugo! O que você sabe? O que está acontecendo? A dúvida e o medo a invadiam. E foi nesse exato momento que tudo mudou. Hugo, em um gesto brusco, puxou uma pistola e a apontou diretamente para o homem encapuzado. Desculpe, amigo, mas não posso deixar que você chegue até ela. O tempo parecia parar. Hugo, não! A voz de Celeste mal saiu, mas sua advertência foi ignorada. Você não sabe com quem está lidando, Hugo! Gritou o encapuzado. A tensão no ar estava carregada de choque. Um disparo ecoou, mas não da arma de Hugo. Uma bala atingiu o encapuzado em cheio. Ele tombou e, ao caírem, a capuz saiu de seu rosto. Celeste ficou paralisada. Reconheceu imediatamente quem era. Felipe! Felipe, o ex-namorado de Celeste! Aquele que ela achava que tinha deixado o passado para trás. Ele agora estava ali, caído no chão, os olhos arregalados e um sorriso irônico dançando em seus lábios. Surpresa, Celeste! Você acha que eu deixaria uma trama como esta para ruir sem a minha participação? Tudo à sua volta se desfez. As peças do quebra-cabeça que pareciam se encaixar mudaram de forma e sentido. Hugo se virou para ela, a confusão estampada em seu rosto. O que isso significa, Celeste? Eu não sei! As palavras mal saíam. Celeste não podia acreditar no que ocorria. Felipe sempre tivera um lado sombrio, que ela escolhera ignorar, mas nunca soube que ele estaria tão ligado a tudo isso. Felipe riu baixo, mesmo com a dor. Lucas era apenas a ponta do iceberg. Você está em um jogo, querida, e eu sou um dos jogadores principais. Vejo que você realmente entrou na dança sem perceber os acordes. O sangue de Celeste ficou gelado e as revelações começaram a alinhar-se em sua mente, transformando o cenário de sua vida em uma série de mentiras interligadas. Todos estiveram envolvidos. Não só Lucas, mas Hugo, Rafael e agora Felipe. À medida que se virava, Hugo estava armando-se mais uma vez, sua expressão se endurecendo. Eu preciso entender, Felipe.
O que você sabe sobre Lucas? Já disse, minha amiga, Lucas não é o que parece. E se você não sair logo, vai se perder em uma rede onde a traição da Lúria é a única realidade. Antes que Celeste pudesse reagir, um novo estampido ecoou, e tudo ao seu redor desapareceu em um manto de horror e trevas. O que mais estava à espreita? E quem de fato era o verdadeiro inimigo? As perguntas a atormentavam enquanto a escuridão engolia sua visão, deixando apenas o eco de um grito e a narrativa de um futuro completamente incerto.